Como salvar de forma correta o seu arquivo de logotipo em vetor que você criou lá no Graphic Design? Fica comigo nesse vídeo que eu te mostro como. E aí, designers e amantes do design, tudo bem com vocês? Daqui é Rodrigo Silva, sou designer gráfico e você está no canal Design de Conversão, o canal feito para ajudar você a criar suas artes pensando de uma forma diferente, pensando em resultados. E chegamos à terceira parte dessa série de como criar um logotipo em vetor utilizando o Graphic Design. Na primeira aula, eu fiz uma introdução a respeito da ferramenta e apresentei as principais funções que nós iríamos utilizar na criação do nosso logotipo. Se você não assistiu essa aula e quiser conhecer um pouco mais a respeito dessa ferramenta, clica no card que está aparecendo aí em cima ou no link na descrição. E na segunda aula, nós finalmente colocamos a mão na massa e criamos o logotipo em vetor utilizando o Graphic Design. Se você também não assistiu essa aula, clica no card que está aparecendo aí em cima ou no link na descrição. Agora, nessa terceira parte, chegou o momento de eu ensinar a você como é que você gera o arquivo de forma correta, ou seja, o arquivo em vetor. A forma correta e ideal de você ter um logotipo profissional para não ter problema é ter seu arquivo em vetor. E o objetivo dessa série foi mostrar para você que você pode criar um logotipo em vetor utilizando uma ferramenta gratuita que é o Graphic Design. E nessa aula eu vou falar a respeito dos arquivos de vetor e como é que você faz para salvar esse tipo de extensão através do Graphic Design. Eu preparei esse slide aqui para dar uma visão superficial a respeito de o que é vetor e sua utilização. Se você já faz arte há algum tempo ou se você já enviou algum arquivo para gráfica ou estamparia, é bem provável que você já passou por aquela pergunta: envie o seu arquivo em vetor ou o seu logotipo em vetor. Então aqui do lado esquerdo eu tenho uma ampliação de um arquivo em vetor, então você percebe que você pega um arquivo que foi feito em vetor, você amplia e ele não perde a qualidade, diferente de um arquivo que está em imagem. Então se você tem um arquivo ou um logotipo que foi feito em imagem ou salvo em imagem, se você amplia um arquivo de imagem, o que acontece é que você amplia também os pixels. Não são gerados novos pixels para manter a qualidade. E as principais extensões e formatos de arquivos que aceitam arquivos vetoriais são o EPS, o PDF e o SVG. E esses arquivos aqui podem ser importados, abertos e editados nos programas CorelDRAW, Illustrator, Inkscape e Graphic Design, entre outros. Eu coloquei entre outros aqui, pois são programas que permitem a importação, mas não a edição do arquivo EPS propriamente dita. Já os arquivos de imagem PNG e JPG são apenas arquivos de imagem. Enquanto essas extensões aqui aceitam vetores e imagens, esses arquivos aqui são apenas de imagem, sendo a diferença do arquivo PNG suportar o canal alfa. E o que quer dizer isso? O canal alfa permite você ter transparência na sua imagem. E aqui eu marquei que praticamente todos os programas aceitam a importação de arquivos de imagem. Você não consegue editar imagem propriamente dita, você consegue manipular as imagens. E aqui eu coloquei de forma diferenciada o Canva, pois o Canva aceita os arquivos de imagem PNG e JPG. A versão beta está aceitando abrir e editar PDFs, mas depende muito de como o PDF foi feito. Então se você quiser aprender sobre isso, clica no card que está aparecendo aí em cima ou no link na descrição, que eu gravei uma aula a respeito disso. E o Canva também aceita a importação de arquivos SVG. Isso é super bacana, pois se você criar o seu logotipo em vetor, em qualquer uma dessas ferramentas aqui, ou como nós aprendemos na aula anterior de fazer no Graphic Design, você consegue importar o SVG para o Canva, então você tem o seu logotipo em alta qualidade. E o mais interessante, você consegue fazer alguns ajustes. Eu vou te mostrar logo mais. E na boa, só por causa dessas explicações, eu acredito que eu mereço o seu like, né? E se você não for inscrito no canal, se inscreve, pois dessa forma você ajuda o canal a ganhar relevância e aparecer para mais pessoas que talvez precise desse conteúdo. Então vamos lá, agora eu vou mostrar para você como é que você gera de forma correta o arquivo do seu logotipo em vetor. Se você criou seu arquivo recentemente no Graphic Design, basta você vir aqui em abrir recente e escolher o arquivo que você fez para abrir. Se você salvou o seu arquivo aqui na nuvem e ele não está aparecendo aqui, basta você clicar em cima de abrir no Gravity Nuvem, escolher o seu arquivo aqui e clicar no botão abrir que aparece aqui ao centro. Ou se você salvou o seu arquivo no seu computador, você vem em abrir do computador, aí você acessa a pasta onde salvou o seu arquivo. Galera, lembrando que a extensão GV Design é uma extensão de arquivo do Graphic Design. Pode ver que não aparece nenhum ícone aqui. Então, se você baixou o arquivo que eu compartilhei na aula passada e não conseguir abrir, é porque você não tem um programa instalado no computador para abrir esse tipo de arquivo. Você só vai conseguir abrir ele dentro do Graphic Design, exatamente como eu estou mostrando aqui. Então, vou abrir esse arquivo que eu salvei no meu computador. Seleciono ele, desço aqui embaixo e clico em abrir.
e aguardo ele abrir dentro do Graphic Design. Bom, como agora a ideia é salvar o nosso arquivo do nosso logotipo para que a gente possa utilizar ele de forma livre, então eu vou deletar essas outras informações que não tem necessidade de ter no meu arquivo. Então eu não preciso desse arquivo aqui do logotipo e nem desses fundos, então eu vou desbloquear eles, pois eu deixei eles bloqueados. Então vou clicar nele e deletar, clicar no fundo, deletar, clicar aqui no fundo e deletar. Agora eu vou selecionar o meu logotipo, lembrando que na aula anterior eu deixei ele agrupado. Se ele não tiver agrupado, você laça por fora todo o arquivo e agrupe. O que eu vou fazer? Eu vou trazer esse meu logotipo aqui para o centro e vou aumentar ele de forma proporcional. Vou apertar e segurar o Alt mais o Shift e ampliar ele de forma proporcional. Beleza. Lembrando que eu havia criado a página na dimensão de 1080 por 1080 pixels. O nosso logotipo que nós criamos não tem essa dimensão e não há necessidade de eu ter todo esse formato quadrado. Eu preciso apenas da dimensão exata do logotipo. Então, para eu ter a página exatamente na dimensão do logotipo, é super simples aqui no Graphic Design. Clica fora em qualquer lugar para não ter nada selecionado. E aqui do lado direito, você vai ativar essa opção aqui de aparar a tela. Então, a sua página irá ajustar ao tamanho do objeto. Beleza, agora eu tenho a área de trabalho exatamente na dimensão do meu logotipo. E agora eu vou salvar esse arquivo de logotipo em vetor nas principais extensões de arquivo para logotipo. Então eu, Rodrigo, particularmente, toda vez que eu crio um logotipo, eu deixo salvo em 4 extensões diferentes. Em EPS, PDF, SVG e PNG. E por que eu faço isso? O arquivo EPS ele pode ser aberto em qualquer programa gráfico profissional. Já o arquivo PDF, que é um arquivo de visualização, caso a pessoa não tenha um programa para abrir um EPS, um SVG ou até um PNG, ele consegue visualizar aquele arquivo e saber do que se trata. Já arquivos vetoriais em SVG é indicado para você utilizar no site. Ao invés de você criar um logotipo em imagem para utilizar no seu site, lembrando que dependendo da resolução da tela, ele vai aparecer pixelado, o SVG vai manter a qualidade do seu logotipo quando visualizado no seu site. Já a versão do logotipo que eu deixo em PNG transparente é para caso a pessoa ou o dono do logotipo precise utilizar isso em algum outro programa que não aceita essas extensões. Então aí ele já vai ter o logotipo sem fundo para não ter problema algum. Então de volta aqui no Graphic Design, vou vir aqui em cima na opção de arquivo, vou descer até na opção exportar e a primeira extensão que eu vou salvar é em documento PDF. Aqui ele aparece essas configurações 72 até 300 dpi ou opções avançadas. Lembrando que 300 dpi e opções avançadas você só consegue utilizar na versão paga do Graphic Design. Mas aqui, como eu ensinei você a criar um logotipo totalmente vetor, você pode escolher 150 dpi que não tem problema. Clico aqui em 150 dpi, ele vai perguntar onde eu quero salvar esse arquivo. Aí eu escolho a pasta onde eu quero salvar e clico em salvar. Agora ele salvou lá o arquivo PDF. Então tá aqui meu arquivo do logotipo em PDF. Se eu clico para abrir ele, dá para ver o logotipo aqui em vetor. Então por mais que lá informe a resolução que você quer salvar o arquivo PDF, como é um arquivo em vetor, e como eu disse que o PDF aceita arquivo em vetor, então você não vai perder qualidade. Então se eu der aqui o zoom de 800 vezes e descer aqui para mostrar para você, esse logotipo aqui mantém a mesma qualidade. Então eu posso até ampliar mais, colocar aqui 3200% de zoom. Então se eu rodar aqui a tela, esse logotipo aqui, ele mantém a qualidade, beleza? Então aqui de volta no Graphic Design, a próxima extensão que eu vou salvar é o SVG. Venho aqui em arquivo, exportar, SVG, clico aqui para abrir SVG. Aqui para mim, como eu estou utilizando o Firefox, aparece essa janela. Clico aqui em salvar arquivo, para escolher onde eu quero salvar esse arquivo. Escolho a pasta e clico em salvar. A extensão de arquivo SVG vai aparecer para você conforme o seu navegador padrão de internet. Então aqui nesse exemplo ele está com o ícone do Microsoft Edge. Então não tem problema se aí para você a sua extensão aparecer com outro ícone. Se não aparecer com ícone algum, também não tem problema. Para você abrir um arquivo de extensão SVG para ver do que se trata, basta você clicar com o botão direito do mouse em cima do arquivo. Aí você vai na opção de abrir com. Então aí é bem provável que vão aparecer os programas que suportam abrir esse tipo de arquivo. Então aqui só, por exemplo, eu vou abrir no Firefox. Então eu abro o arquivo no Firefox. Então dá uma olhada. Eu tenho um arquivo aqui em vetor aberto no Firefox. Então aqui se eu também der zoom, a gente vai ver que um arquivo vetorial ele mantém a qualidade
não importando quanto zoom você for dar. Beleza, né? E agora eu vou mostrar para você como é que você gera um arquivo de PNG transparente a partir do Graphic Design. Lembre-se que a página aqui está em branco. Se você gerar um arquivo PNG do jeito que está aqui, o seu logotipo vai vir com fundo branco. Para você manter o seu logotipo transparente, você clica no fundo e aqui do lado direito nas configurações da página, lembre-se que aqui está aparecendo o nome da página, o número da página, tem aqui cor. Quando eu clico em cima de cor, aqui no canal Alpha, RGBA Alpha, aqui eu coloco 0 para ter o fundo totalmente transparente. Feito isso, eu volto aqui em Arquivo, Exportar Imagem PNG. Só escolher a pasta onde eu quero salvar, clico em Salvar. Agora, quando eu acesso a pasta, está aqui meu arquivo PNG transparente. Então, se eu der um zoom nesse arquivo aqui, note que quanto mais zoom eu der, mais pixelado fica a imagem, pois agora aqui é um arquivo de imagem. Mas de qualquer forma, como eu salvei esse arquivo aqui com praticamente 1000 pixels de largura, já está numa resolução bacana para eu utilizar em outros aplicativos. Mas beleza, Rodrigo, você falou que vai ensinar a salvar em 4 extensões. Até o presente momento eu salvei o arquivo em extensão PDF, SVG e PNG. Falta agora salvar em EPS. Porém, aqui no Graphic Design, em arquivo exportar, não tem a extensão EPS. Na realidade, a extensão EPS vai aparecer na opção de extensão avançada para quem assina o Graphic Design. Então, como é que a gente faz para ter o arquivo EPS desse logotipo feito no Graphic Design? Aqui vem um presentinho bem legal para você. Vou te ensinar um macete para você resolver isso. Você vai acessar o site convertio.co. Vou deixar o link desse site na descrição desse vídeo. Aqui basta clicar em cima de selecionar arquivo. Aqui você vai acessar a pasta onde você salvou os seus arquivos e você vai escolher o arquivo de extensão PDF. Aí você clica em abrir. E aqui nesse campo quando você clica aqui para abrir, você escolhe qual extensão que você quer converter o seu arquivo PDF. Então aqui ele já mostra imagem, documento, e-book, apresentação, fonte ou vetor. Então clico em vetor e vou escolher a opção EPS. Feito isso, basta clicar em cima de converter. Depois de convertido, basta clicar em descarregar. Você escolhe a pasta onde você quer salvar no seu computador e clica em salvar. Então está aqui meu arquivo EPS que foi convertido do PDF. Então esse arquivo eu consigo abrir e editar aqui no Illustrator. Então vou abrir aqui só para mostrar para você. Então vou selecionar o meu arquivo em EPS e clicar em abrir. Então está aqui meu arquivo editável, eu posso desagrupar ele. Eu consigo editar esse arquivo aqui, pois ele é um arquivo totalmente em vetor, então poderia modificar ele totalmente aqui no Illustrator. E aqui no Canva você também consegue utilizar o seu arquivo que você criou lá em vetor no Graphic Design. Depois que você exportou os seus arquivos, basta você vir aqui em Upload, Dispositivo, aí você pode escolher o seu arquivo em PNG que nós criamos lá, que já está com fundo transparente, você consegue utilizar de forma normal dentro do Canva. Então vou deixar ele aqui, pois ele vai servir como exemplo. E vou fazer o upload também do arquivo em SVG. Seleciono o arquivo SVG, clico em abrir, aguardo o carregamento e também trago aqui para minha área de trabalho. E vou aumentar ele na mesma proporção do outro logotipo em imagem. E vou deixar aqui. Só que olha só que aparece interessante. Se eu der um zoom aqui, para vocês verem, o arquivo em imagem está pixelado, apesar de estar com fundo transparente. E o arquivo em vetor está em máxima qualidade. Bacana, né? Assim você consegue utilizar o logotipo em alta definição, em alta qualidade também no Canva. Deixa eu diminuir o zoom aqui. E agora eu quero mostrar uma outra coisa interessante para você. O arquivo em PNG transparente, ou seja, a imagem, você praticamente não consegue fazer nada de diferente no Canva. Já o arquivo aqui em vetor, no caso o SVG, ele já veio com as configurações de cores do arquivo. Então, onde está a folhinha verde, eu poderia colocar outra cor. De repente, um vermelho. Onde é o amarelo, aqui no meu logotipo, posso passar para outra cor. Onde é roxo, posso colocar outra cor também. De repente, um verde mais escuro. Então, o interessante de você criar um logotipo em vetor lá no Graphic Design e salvar em SVG é que se você usa o Canva como principal ferramenta de trabalho, você consegue importar o SVG e manter ele de uma certa maneira editável dentro do Canva. Legal isso, né? Então nessa aula eu ensinei você como salvar e exportar de forma correta o seu arquivo de logotipo feito em vetor lá no Graphic Design. Então nós pegamos o nosso arquivo lá e salvamos em extensão EPS, PDF, PNG transparente e também SVG. Então é isso. Lembrando que aqui no canal você encontra várias aulas onde eu ensino você a criar suas artes completamente do zero.
e algumas aulas que podem proporcionar a você renda extra no final do mês, como a aula de cartão de visitas digital. Para assistir essa aula, basta clicar no card que está aparecendo aí em cima ou no link na descrição. Aqui no canal você encontra aulas de cardápio digital, de stories animados e também artes de anúncio. Então basta explorar pelo conteúdo aqui do canal e maratonar os meus vídeos. Se você quiser, você pode participar também de forma gratuita da comunidade Design de Conversão lá no Telegram. O link está aqui na tela e também no primeiro link aqui na descrição desse vídeo. Então é isso, espero que você tenha gostado dessa aula e se você gostou, já sabe, né? Deixa seu like, inscreva-se no canal se você não for inscrito ainda, deixe seu comentário com crítica ou sugestão. E se você achar que esse conteúdo pode ajudar outras pessoas, compartilhe. Design de Conversão, falando de design, pensando em resultados. Obrigado por assistir esse vídeo e te vejo nos próximos. Até mais!